Meu povo, muito bom dia, bom sábado para vocês. Muito obrigado para quem está aqui assistindo. Eu vou dar um tanto de recado, então se você está aqui simplesmente pelas respostas, daqui a pouco elas chegam. Primeira coisa, eu quero agradecer o tanto de mensagem que eu recebi de uns 10 dias para cá, desde que eu falei algumas coisas que têm acontecido e tal, né, na minha vida pessoal. Realmente foram muitas mensagens, muitas eu não consegui responder, mas eu cheguei a printar algumas mensagens para eu ler de vez em quando eu não estiver muito bem. Na moral, vocês foram muito legais, assim, tanto mensagens por aqui, como também no Instagram e tal. Teve muita gente que me mandou e-mail, porque agora eu restringi completamente o acesso a mim no Instagram para hate, né? Normalmente o hate não te segue e tal. Teve até gente que começou a me seguir, me mandou mensagem, depois parou de me seguir simplesmente para me odiar, mas aí tudo bem. Tudo bem não, mas enfim, aconteceu. Mas muita gente mandando e-mail também para prestar apoio e dar alguma palavra e tal. Então, assim, não respondi todo mundo, alguns eu respondi, a grande maioria não. Então, estou usando aqui para agradecer. Realmente foi muito bom, me fez muito bem as mensagens de vocês. Passei o Natal com meus pais, vieram de surpresa para cá. Foi uma surpresa muito boa, já voltaram para os afazeres deles no Brasil. Mas foi muito bom ter eles aqui por 3 dias. Mais recado, tem coisa nova aqui no cenário. Tá aqui, ó, gente, esses troféuzinhos que eu vou mostrar para vocês. Uma dica de gramática: quando a palavra acaba em u, o plural dela é us, e quando ela acaba em l é is. Então, por exemplo, troféu, troféus, degrau, degraus, futebol, futebóis, né? Coisas que acabam em l vai para is. Aqui, Copa do Brasil. Aqui, o Campeonato Brasileiro, troféu do Brasileirão. E aqui um troféu da Libertadores da América. Inclusive aqui embaixo com os campeões e tal, que a Conmebol coloca, né, nos troféus. Foi um presente do Mini Troféus, então vocês façam o favor de seguir lá o Mini Troféus no Instagram, de pedir também. As peças são muito bem feitas, são muito bonitinhas, fica lindo. Não são pesadas, então para vocês receberem isso em casa e tal, é tranquilo. E são bem, bem legais mesmo. Então vão ficar aqui expostas. Eu acho que depois ainda vou mudar isso aqui, como é que vai ser e tal. Acho que ali elas não estão ainda no melhor lugar possível. Depois eu vou pensar nisso, mas muito obrigado, Mini Troféus. E vocês façam um favor, vão lá e sigam o Mini Troféus e façam a encomenda de vocês para decorar a casa de vocês com os troféus dos principais títulos que vocês virem por aí. Eu acho que de recado é isso. Bom, o vídeo não saiu ontem e não teve vídeo semana passada. E eu ainda estou devendo vídeo de semana do Barcelona. Eu preciso falar de Dani Olmo, inscrição de Dani Olmo. Eu poderia falar de Sérgio Ramos e Cruzeiro também, e talvez eu faça isso mais pra frente, mas sinceramente, eu tô fazendo quando dá. Eu acho que para fazer os vídeos aqui com vocês, e assim, né, já tem 3 minutos isso aqui, em teoria isso aqui precisa ser, na prática isso aqui precisa ser um canal para falar de futebol, mas vocês se interessam por mim, eu também tenho quase que uma obrigação com vocês, assim, de explicar algumas coisas. É uma relação que eu quero construir assim com vocês, de explicar e de falar um pouco de mim também, não de tudo, mas de falar algumas coisas, dividir algumas coisas. E eu tô gravando quando eu tenho carisma, então não é todo dia que eu tô, não é nada com o YouTube, não é nada com vocês, mas não é todo dia que eu tô 100% para gravar. Então o dia que eu não tô 100% para gravar, eu tô preferindo não gravar. Por mais que seja um trabalho, que seja um conteúdo futebolístico, que eu possa chegar aqui e de qualquer jeito gravar e falar de futebol, não tem funcionado para mim assim. Então ontem, por exemplo, eu não estava num dia carismático, e não gravei por isso. Hoje eu tô. Hoje, pelo menos por enquanto, eu tô, né? Então, assim será. Vou responder as perguntas de vocês a partir de agora. Muito obrigado para todo mundo que mandou. E na segunda-feira eu diria para vocês que vai sair um vídeo com as últimas atualizações do Barcelona. De caso do Dani Olmo, que eu vou falar um pouquinho aqui, e também as últimas atualizações de mercado, enfim, de time e tal. Então vai sair um La Semana do Barça na segunda-feira, com um pouco mais de atualizações e também de questão de Camp Nou, né? Então fiquem ligados e se inscrevam aqui para não perder. Ó, o CP Guilherme, que é o cachorrão da natação. Quando eu vi que tem um atleta olímpico me seguindo, e dos bons, que poderia ter ganhado medalha, né, nessas Olimpíadas, na prova dele especificamente, todo mundo melhorou absurdamente os tempos, mas é um baita o cachorrão. Mandou uma mensagem aqui: o Barça precisa mais de um lateral, volante ou um jogador de ataque para compor o elenco. Eu acho que com lateral dá para ir mais ou menos levando. Eu acho que o reserva do Baldé, por exemplo, quando é o Gerard Martin, cai muito a qualidade. Quando é o Hector Forte, ainda.
E para a reserva do Condé também, quando o Hector Forte joga por ali, e em algum jogo pode jogar o Ronald Araújo, especificamente, quando voltar e tal. Ainda acho que dá para administrar, até o Marcasador pode jogar também de lateral direito, dá para administrar um pouquinho melhor. A questão do ataque é que as coisas se decidem muito no ataque, né? Os laterais são importantes no jogo do Barça, mas os atacantes são a chave desse time, porque é um time que ataca muito e que precisa de muita pólvora na frente para matar os jogos. Não é um time que vai controlar e que não vai tomar nenhum gol, que lá na frente alguma coisinha vai acontecer. Então acho que precisa de atacantes. Não só para compor elenco, tá? Mas, por exemplo, as últimas semanas do Lewandowski estão muito ruins. E acho que o Barcelona precisa de um jogador que possa competir com o Lewandowski e tomar de vez em quando o lugar dele e fazer o Lewandowski precisar de um desempenho melhor dentro de campo. Então, para mim, falta atacante. A distância dos três para os reservas é muito grande e ainda pode ter uma lesão do Lamine, o Lewandowski algumas semanas pior e tal, o que cai muito o desempenho do time. Esse time precisa de melhores atacantes, na minha opinião. Tem uma pergunta do Gabriel Pereira, 6428. Fabián Ruiz poderia substituir o Toni Kroos? Não. Fabián Ruiz também é um jogador de toque de bola, de dar um pouco de ritmo, né? Mas a capacidade de leitura e de incidência no jogo que o Toni Kroos tem, o Fabián Ruiz não tem nem de perto, né? O Fabián Ruiz não conseguiu ser um jogador que deu ritmo nem ao Betis, nem ao Napoli e depois nem ao Paris Saint-Germain. Ele participa de um jogo coletivo dessas equipes, mas ele não é o jogador de dar ritmo. Então, acho que não pode substituir o Toni Kroos, não. Precisa de mais qualidade para isso. E não é o Fabián Ruiz. O Ryan Lopes 08. O que acha de Darwin Núñez no Barça? Assim, eu acho que é uma negociação que não dá para acontecer, porque o Barcelona já tem o Lewandowski e o Darwin Núñez não é um jogador que o Liverpool vai deixar sair por qualquer valor. O Darwin Núñez tem que ser um jogador, pelo investimento que você vai fazer nele, para ser um jogador titular. E acho que o Barcelona precisa de um titular melhor do que o Darwin Núñez, né? Primeiro que vai ter o Lewandowski já na próxima temporada, porque o contrato dele é renovado automaticamente depois que ele cumprir 50% dos minutos da temporada e já está quase lá. Então Darwin Núñez, para ser um jogador para brigar por posição e tal, e também com a pouca efetividade que ele tem, acho que não é o bastante para o Barça. Acho que talvez o Darwin Núñez seja um jogador de um degrau abaixo. Do Benfica, ele passou para o Liverpool e me pareceu um degrau alto demais para a qualidade que ele tem. Talvez ele seja um jogador para degrau abaixo. O Barcelona está no degrau do Liverpool, que é o quê? Brigar pelo Campeonato Nacional, brigar por Champions. Eu acho que o Darwin Núñez não é um jogador, pelo menos ele não mostrou isso desde que ele chegou ao Liverpool, que vai fazer o time ter esse patamar de necessidade de efetividade e de fazer os gols difíceis, os gols necessários que fazem um time campeão. Acho que ele não é esse jogador. Eu tô com o nariz um pouco entupido, vocês me desculpem, que é porque eu coloquei um outro agasalho, uma outra blusa, como a gente diz em Minas, e ela estava muito tempo no armário, então me deu alergia. Aí eu troquei, só que a alergia ficou. E tem café. Já que não é o café com Beckler, pode ter. Aire Slug. Você é um investidor? Você é um cara investidor? Não é querendo recomendação, é só curiosidade mesmo. Cara, sempre tem umas perguntas assim que são realmente, você fala, caramba, que fora da caixa. Eu sou investidor porque sobra algum dinheiro de vez em quando e eu não quero que ele fique parado. Então, assim, eu não entendo muita coisa de investimento não. E vou dar dica aqui para vocês. Invistam na taxa de juros porque ela vai ficar ainda mais alta no ano que vem. A dica que eu dou é no que eu entendo, onde eu tento investir, mas eu não sou uma pessoa que sabe fazer investimento e que, enfim, eu não sou um investidor que fico analisando muito e tal. Eu coloco no que é mais seguro, longo prazo e tal. E aparentemente a taxa Selic tá que tá. Aí olha como é que já muda a pergunta depois. D Teixeira 7. MB curte Fifinha? Ou outros games? Eu curtia o FIFA, comecei a curtir durante a pandemia, assim, eu sempre joguei videogame de futebol, sempre. Desde o Superstar Soccer, até o Superstar Soccer Deluxe, até o Campeonato Brasileiro, que era o Superstar Soccer Deluxe também, Deluxe, né? Que era Deluxe, mas falava Deluxe na abertura e é impossível não reproduzir. Aí depois teve uma versão do Campeonato Brasileiro, que era do Ronaldinho, tinha os times do Brasil e tal. Passando pelo Pro Evolution, pelo FIFA. O FIFA eu só comecei a gostar depois no modo Ultimate. Eu sempre fui mais de Pro Evolution do que de FIFA. Então joguei modo Ultimate a partir de 2020, na pandemia. Eu, Kessada e Fred começamos a jogar e tal. E eu segui até 2022 jogando. O 23 e o 24 eu já não curti muito. O 23 e 24, agora o 24 e 25, então parei. E também saúde mental, né? Assim, não dá. Não dá. É realmente uma fábrica de fazer doido. E outros games eu gosto de GTA. Então tô esperando sair um novo. Eu vou comprar talvez um videogame novo para jogar o próximo GTA.
mas é só que eu jogo, nada mais do que isso. Eu era bom, viu, no Ultimate. Eu cheguei a fazer a Master... Não é Master League? Era Master League que chama? Enfim, o campeonato de final de semana, eu cheguei a fazer 23 vitórias uma vez, das 30 partidas. Já era pegar, tipo, Elite 3, Elite 1, não sei. Mas eu já era, assim, pegar boas recompensas e tal. Passava a semana fazendo os desafios e tal, pra ter time bom no final de semana. Ia bem nos Rivals, depois chegava bem. Não sei, não era Master League, mas depois chegava bem. Foot Champions. Eu sempre fazia perto de 20 vitórias. Às vezes um pouquinho mais ou menos. Teve um ano, um final de semana, que eu passei de 23. José Eduardo, 980. Sendo bem sincero, o Barcelona poderia dar jogo contra o Liverpool contra ataques letais. O Barcelona eu acho que pode dar jogo contra qualquer um, né? Cara, o Barcelona ganhou do Dortmund fora, fez 4 no Bayern e 4 no Real Madrid. O Barcelona pode sim dar jogo contra o Liverpool sem nenhum problema. Hoje o Liverpool é um time muito mais equilibrado do que o Barcelona. Tem mais eficácia na frente e se defende melhor do que o Barça também. O Barcelona passa por um momento que as poucas que têm chegado têm entrado. Então é bom evitar que chegue tanto, mas é ruim a forma como se defende dentro da área. Dentro da área falta contundência ao Barça. Inhaque Penha e Pau Cubarsí, para mim, são jogadores pouco contundentes. Pau Cubarsí tem uma ótima saída de bola, é um fenômeno para 17 anos, mas é um zagueiro fofo, por assim dizer, sabe? Sendo bem linguagem da galera de bar. Falta um Ronald Araújo, um cara que controle a área, que o cruzamento que passou pelo Pau Cubarsí do Atlético de Madrid, por exemplo, pezão 47 do Ronald Araújo manda aquela bola para a lua e a bola não chega no Sorloth. E o Inhaque Penha, por mais que seja bom no cara a cara, você vê muitas defesas dele boas de cara a cara, para mim é um goleiro de pouca envergadura. Bola que vai muito colocada e tal, ele não chega. Então, para mim falta contundência defensiva, porque o estilo de jogo do Barcelona, que é um pouco de lá e cá, e o Liverpool também, mas o Liverpool tem sido muito mais lá do que cá, precisa que você seja efetivo nas áreas. Porque você vai permitir que o seu rival chegue e você tem que permitir o mínimo possível. Isso o Barcelona está fazendo. O Leganés ganhou com uma chegada e um gol de escanteio, o Atlético de Madrid chegou 3 vezes e fez 2 gols. Então que você permita que seu adversário chegue 1, 2, 3 vezes é pouco. E que por outro lado o Barcelona está chegando 6, 7, 8 por jogo. E está faltando contundência no ataque. Então, para dar jogo, não falta futebol ao Barça. Para mim está faltando contundência. Mas futebol, criar mais do que o adversário, permitir muito pouco, ter muitas chances claras, ter ritmo de jogo no meio, pressionar bem depois que perde, jogar em velocidade, tudo isso acho que o time continua fazendo bem, apesar da oscilação. Então sim, poderia dar jogo contra o Liverpool. A questão é que hoje o Liverpool, quando chega na área do rival, está muito letal. Gakpo muito bem, Luiz Dias bem. Szoboszlai outro dia fez um grande jogo contra o Tottenham. O McAllister está jogando bem. O Salah nem se fala, é o melhor jogador do mundo da temporada até aqui. O Barcelona, para mim, tem o segundo melhor jogador do mundo da temporada até aqui, que é o Rafinha. Mas, assim, efetivamente o Liverpool está bem melhor que o Barça no ataque. Lesão do Lamine Yamal, não tem outro substituto, isso prejudica. O Lewandowski, atacante de 36 anos, tem umas semanas melhores, outras piores e tal. Os reservas são bem abaixo, né? O Liverpool, por exemplo, tem o Diogo Jota para entrar, tem o Darwin Núñez ou o Gakpo no banco, tem o Courtney Jones no banco que pode chegar, né? Vindo mais de trás, na posição do Szoboszlai, por exemplo. Então, para mim, o Liverpool tem mais do que o Barça oferecer de quantidade e também de qualidade de jogadores. Mas sim, pode dar jogo. Um bom dia do Barça, mais efetivo na frente, mais efetivo atrás, pode dar jogo contra o Liverpool sem nenhum problema. Mas hoje o Liverpool seria favorito. Tem duas aqui do Luiz G. Paz. Sei que não é o foco, mas Fred e Beckler explicam a diferença entre os Liverpools, porque é difícil de entender. Acho que você talvez esteja dizendo aqui que é mais foco para Fred e Beckler explicam, né? Eu acho que no Fred e Beckler explicam que a gente fala do Liverpool recentemente, a gente fala sobre isso. Mas a questão é que este time do Liverpool, em ataques de velocidade, tem os 3 atacantes, como tinha com Mané, Salah e Firmino, mas também tem mais chegadas de segunda linha. Em algum momento teve o Felipe Coutinho e depois eu acho que teve mais chegada de jogadores mais físicos, né? Que chegavam o Chamberlain, alguma coisa do Milner, menos do Fabinho, por exemplo. Esse time, os jogadores que vêm de trás, eu acho que tem boa chegada também à frente, para com os 3 atacantes compartilharem gols e criação de jogadas. Tem também uma boa participação do Arnold, como tinha aquele, mas tem menos do Robertson, por outro lado. O Robertson é um jogador que está mais abaixo do time nessa temporada.
Tem o Van Dijk bem, mas não tem super bem como estava no auge do Klopp, que o Van Dijk foi um dos melhores jogadores do mundo, né? Chegou a ficar em segundo lugar numa disputa com o Messi por prêmio individual. Mas eu acho que esse sai tocando melhor, aquele era mais de bola longa, esse também tem a bola longa, mas também tem capacidade de tocar melhor. E eu acho que tem melhor capacidade de atacar quando o adversário está todo posicionado na defesa, né? Que a gente no Tatiquês fala do ataque estático, do ataque posicional. O Liverpool do Klopp eu acho que tinha mais dificuldade, ele precisava mais das transições. Às vezes era mais importante para o Liverpool do Klopp como ele perdia a bola no ataque, porque isso ia influenciar como ele ia recuperar a bola no ataque e achar mais espaços, do que simplesmente como ele atacava. Não que a estratégia fosse perder a bola, mas como ele atacava e como ele perdia a bola, muitas vezes influenciava no próprio gol que eles iam marcar. Hoje esse time tem mais ferramentas, eu acho, para fazer gols em ataques com a defesa do adversário mais fechada do que aquele tinha. Então acho que esse é mais completo. A questão é que aquele Liverpool do Klopp demorou um pouco para ser formado, o Klopp chega em 2015, o Liverpool vai ficar bom na temporada 17, 18, né, que chega na primeira final de Champions e tal. Esse já pegou uma estrada mais pavimentada do que aquele. Né? O Klopp teve que reconstruir do zero essa estrada e o Slot já pegou uma pista bem asfaltada para melhorar. Então aquele teve mais a construção disso. Esse está tendo o melhoramento e uma segunda juventude, por exemplo, do Salah, do Van Dijk e tal. Então tá tendo uma redescoberta, assim, uma releitura quase daquele Liverpool com alguns tons melhorados. É o que eu vejo. E outra pergunta do Luiz G. Paz, se o Ederson da Atalanta para o lugar do Rodri, enquanto ele não volta, se seria uma boa. Eu não acho não. O estilo de jogo da Atalanta, os meio-campistas são mais de passar linhas conduzindo, né? A Atalanta joga muito de transições, muito lá e cá. A Atalanta não posiciona muito o seu ataque no campo do adversário e tem muita paciência para tocar a bola para achar espaços. Ela quer ataques mais rápidos. E o Ederson faz parte disso, é um jogador que até tem passe também, mas é mais um jogador de condução, de ganhar metros conduzindo do que passando e tendo uma leitura de jogo e tal, para ditar o ritmo da partida. Então, não tem característica. Ele teria, sim, energia para recuperar bolas, que o Rodri, acho que até mais do que o Rodri. Mas acho que o Rodri tem muito boa leitura para recuperar bolas. Então, o Manchester City, acho que nesse momento o que precisa fazer é se adaptar sem o Rodri. Já passou da hora, né? Assim, depois que você perde um jogador, você tem que conseguir. E o time, por conta das lesões seguidas que teve depois, agora para mim é um problema mental, já não é mais nem técnico nem tático, mas se desarrumou. Mas não é um jogador da característica do Ederson, não. Eu vejo o Ederson mais com característica de Kovacic do que de Rodri. Então, para mim não é ele. Henrique X Rodrigues. Qual a chance do Barça conseguir inscrever o Olmo até 31/12? 31/12 já é daqui a 3 dias, né? Vai ter a segunda-feira, basicamente. Acho que o próprio dia 31 também é um dia útil aqui na Espanha, que poderia utilizar. Eu acho que a chance é pequena, tá? Tá uma coisa de juiz, o que vai interpretar e tal. Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso na própria segunda-feira. Mas basicamente o Barcelona queria utilizar os 80% do salário do Ter Stegen para escrever o Dani Olmo. Assim como utilizou quando o Christensen teve uma lesão séria, que você pode utilizar aquela parte de fair play financeiro que gera 80% do salário de um jogador para inscrever outro e substituir, e foi assim que o Dani Olmo foi inscrito inicialmente. O Barça queria fazer isso com a lesão do Ter Stegen, utilizar parte do salário dele. Não é que o Ter Stegen vai ganhar menos, tá, gente? Ele continua ganhando o salário dele. Simplesmente você pode usar o que La Liga computa que o Ter Stegen custa. Então vamos supor que o Ter Stegen custa 10 milhões de euros. Então o Barça pode usar 8 milhões de euros nas contas de La Liga, mas ele tem que continuar pagando aqui o Ter Stegen os 10 milhões de euros dele para inscrever outro jogador. Só que o Barça já inscreveu outro jogador, porque inscreveu o Chesney. Então La Liga entende que não pode inscrever outro mais. O Barcelona vai tentar se apoiar de que este dinheiro tem que ser utilizado que esse dinheiro pode ser utilizado para refazer o plantel e para melhorar o plantel e não simplesmente troca de um jogador por outro, que é o que a La Liga entende. Então, basicamente, está nisso. Eu acho que não vai conseguir, via isso, inscrever o Dani Olmo. E eu não sei se vai conseguir vender os camarotes do próximo Camp Nou, que o Barcelona está querendo conseguir entre 120 e 200 milhões de euros, e se La Liga também vai permitir isso. Acho que vai ser difícil, tá? Tô falando isso há algum tempo, né? Que vai ser difícil e tal, não sei o quê, que o Deco deu uma declaração falando que ia conseguir, mas não explicou muito bem como, e que eu falei, olha, não quero duvidar do Deco, mas essa diretoria tem falado muitas vezes que as coisas vão acontecer, elas não têm acontecido. Então vamos ver. Mas tá ficando complicado. Iracélio, ou então Aira, sério, tem um Y aqui. Quais são as características de jogo de Toni Kroos, Busquets e Rodri?
eles têm, obviamente, diferença entre eles, né? Mais o Toni Kroos, porque Busquets e Rodri têm características mais parecidas. Eu acho que a característica diferente de Busquets e Rodri é chute. O Rodri tem muito melhor chute do que o Busquets. E jogar aéreo ofensivo também, o do Rodri é melhor do que o do Busquets. Mas característica de passe, de leitura de jogo e tal, eu acho bastante parecido. O que eles têm muito em comum, que é muito difícil de você achar por aí em qualquer outro jogador, é a capacidade de leitura do que o jogo está precisando. Então eles não são simplesmente jogadores lentos que tocam do lado para trás e tal. De vez em quando eles fazem passes de primeira, passes para girar a bola de um lado para o outro, para acelerar o jogo. Quando o Rodri, o Busquets ou o Toni Kroos recebem numa faixa central de campo e que eles fazem um passe longo para um ponta do lado, aquilo ali economiza que você faça a bola passar talvez de um volante para um meia, para um lateral, para o ponta. Então, como você está economizando 4 passes para a bola chegar até ali, a bola vai chegar mais rápido, então você está acelerando o jogo. É uma forma de dar velocidade para o jogo sem ser rápido. E para isso você tem que ter boa leitura de quando fazer para não perder a bola e boa capacidade de execução, de fazer esse passe. Então eles têm capacidade tanto de tranquilizar o jogo, de vez em quando pisando na bola, escolhendo um passe curto, um passe para trás, um passe para um meia que está de costas, que simplesmente o meia vai devolver para ele, só que esse meia vai arrastar um jogador com ele para cá e vai gerar um outro espaço para outro jogador. Então ele tem essa capacidade de ler o que o jogo está precisando, de vez em quando é acelerar, de vez em quando não, e aí como é que seu time vai atacar no ritmo que você quer. De vez em quando é muito importante dar ritmo para o jogo, pegar a bola de primeira e tal. Além da capacidade que eles têm de quando o time é pressionado lá atrás, de situações de bola longa ou curta também, de dominar, girando, de proteger a bola, para sair da pressão do adversário. Então, às vezes, você tem que rifar muita bola. Você está rifando muita bola, ela está voltando para o adversário e você está sendo pressionado e pressionado e pressionado. Quando você começa a sair dessas pressões, que você ganha 2 ou 3 toques no campo de defesa e que você começa a sair jogando, o adversário parou de recuperar a bola, então ele parou de te pressionar, seus zagueiros podem descansar física e mentalmente também, porque é muito difícil estar concentrado ali o tempo inteiro, e você vai passar a atacar. Então eles têm essa capacidade de sair de pressão quando seu time está sendo atacado, de dar ritmo para o time quando ele está no campo de ataque, e de escolher qual é o melhor lado para atacar também. Que isso acho que o Toni Kroos, o Rodri também, o Busquets, mas principalmente o Toni Kroos, tinha muita capacidade no Real Madrid quando ele se juntava lateralizando, porque na faixa central ali ele não ia ter muito o que fazer, mas ele ia muito para a esquerda, e dali vinha o Vinícius Júnior para jogar com ele, via o Bellingham perto dele e tal, tinha ali o lateral esquerdo, normalmente o Mendy, e a partir dali ou eles trocavam passes e o Toni Kroos conseguia acionar o Vini à frente, ou ele percebia que o ideal era juntar os adversários aqui, onde o Real Madrid estava tocando a bola, para que do outro lado tivesse Lucas Vázquez, Valverde, Carvajal, Rodrigo, para correr, porque ia ter muito adversário aqui, então ia ter campo livre para lá. Então, muitas vezes ele fazia esses toques aqui e tal. Claro que o adversário está muito preocupado, porque é o Bellingham, é o Kroos, é o Vinícius, então você tem que marcar muito perto, tu não pode dar espaço e tem que ter cobertura. Ou seja, tem muito adversário aqui e pimba, bola para o outro lado, inversões e capacidade de surpreender o adversário do outro lado. É muito difícil achar jogadores que tenham essa leitura e essa capacidade de executar. Por isso esses 3 aqui são tão especiais. Antônio Atenildo Cruz. Na sua opinião, Pepe Guardiola não sabe trabalhar o time defensivamente? Não. Não concordo com a sua afirmação. Sim, o Guardiola tem capacidade de trabalhar o time defensivamente. Eu acho que o Guardiola foi campeão nacional 14 vezes, 13 com a melhor defesa, ou 11 com a melhor defesa, alguma coisa assim. A maioria das vezes que o Manchester City ganha o campeonato nacional, e não o Manchester City, que o Guardiola ganha, porque foi no Manchester City, no Bayern e no Barcelona, ele tem a melhor defesa. Então ele sabe trabalhar o time defensivamente. Trabalhar o time defensivamente não quer dizer jogar com 10 jogadores lá perto da sua grande área e que o adversário vai passar 90 minutos sem conseguir entrar. Isso o Guardiola não sabe fazer. Não sabe e não quer saber fazer. Ele não quer que o time dele faça isso. Como que ele trabalha defensivamente? O time não perde a bola, o time passa muito tempo sem permitir que o adversário ou tenha a bola, ou que ele possa, quando tem a bola, correr para frente, porque está pressionando bem, vai roubar essa bola rápido e tal. Então trabalhar defensivamente não é se defender perto do seu gol, é não permitir que o adversário chegue. Claro que nesse momento o Manchester City está muito mal, nos últimos 13 jogos, né? Essa sequência ruim são 28 gols sofridos, então nesse momento o time está sofrendo muitos gols, mas o histórico do Pepe Guardiola é que os times dele se defendem bem, com a bola no pé. Isso aqui está torto o tempo inteiro. Acho que continua torto, simplesmente agora está torto diferente. Então, a capacidade de se defender com a bola no pé e de não permitir que o adversário chegue é trabalhar defensivamente. E os números no final da temporada, como o time toma poucos gols, mostra que essa tática muitas vezes é mais efetiva do que a tática de se defender todo lá atrás.
Agora, para se defender todo lá atrás, se você tem jogadores como Xavi, Iniesta, Messi, como ele tinha no Barcelona, como Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, seu time vai sofrer muito lá atrás. Porque vai precisar de altura, porque vão te cruzar a bola na área, porque vai ter rebote, porque vai ter disputa física numa sobra de bola, e aí você vai perder. Agora, se você quer se defender tocando e tocando e tocando, e que o adversário não acha a bola, não acha a bola, não acha a bola, e você tem 2 minutos de posse de bola, 3 minutos de posse de bola, e que o adversário está 70 metros do seu gol, e a hora que ele recuperar, que vai ser difícil, que ele vai ter que achar um passe, correr mais que seus zagueiros e tal, é uma boa tática para se defender também. Dá para dizer, sempre deu certo, tirando esses últimos 2 meses, né? O Guardiola nunca tinha tido um time tão ruim defensivamente como nos últimos 2 meses. Lucas Egílio. Fala-me, B, o fair play financeiro poderia prejudicar a vinda de jogadores ultra famosos no Brasil? Ultra famosos não, né? Dá pra contratar o Balotelli, que é ultra famoso, e se bobear hoje ele tá barato. Mas eu entendo, você quer dizer, por exemplo, Memphis, né? Nem ultra famoso, mas o Luiz Henrique, do Botafogo agora, o Thiago Almada, do Botafogo também. Assim, jogadores ultra caros, né? Em vez de ultra famosos. Sim, fair play prejudicaria. Se você pega o Corinthians, a dívida do Corinthians, o que ele já tinha investido e tal, um fair play não permitiria que o Corinthians, devendo outros clubes como está devendo, o Corinthians com os problemas financeiros que tem, o Corinthians com as despesas e a dívida que tem, que ele contratasse um jogador que vai custar 80 milhões em 3 anos, alguma coisa assim, né? Não permitiria. O Botafogo, com a receita que tem, o tanto de dinheiro que o Botafogo gera, quanto que o Botafogo faz de dinheiro por ano? Pô, faz 500 milhões. Não dá para contratar o Luiz Henrique de 20 milhões, o Thiago Almada acho que de 15 milhões de euros, porque 20 milhões de euros dá 120 milhões de reais, 15 milhões de euros dá 100 milhões de reais, isso que deu 250 milhões fora os salários, é metade do seu orçamento. Então sim, o fair play prejudicaria que os clubes gastassem mais dinheiro do que eles ganham. Eu dei 2 exemplos, tá? Não tem nada anti-Corinthians, nada anti-Botafogo, tem vários outros clubes que fazem exatamente a mesma coisa, simplesmente dei 2 exemplos aqui. Então, sim, seria mais justo, né? Fair play, a ideia é ter um jogo justo. Seria mais justo que você só possa gastar o tanto de dinheiro que você ganha, mas sim prejudicaria também a chegada desses jogadores ao Brasil, que muitas vezes são investimentos que são difíceis de explicar do ponto de vista econômico. Não que eles vão gerar dentro de campo, mas sim como que os clubes conseguem arcar com aquilo que não seja ter ou aumentar sua dívida e ver o que vai acontecer, ou ter um pai rico que vai te assinar um cheque bem legal para você comprar aquele jogador. Cara, eu gravo com as linhas do celular mostrando aqui. E simplesmente isso daqui não tá totalmente alinhado com a linha. Eu tô extremamente incomodado. E aí eu olho e eu só vejo todas essas prateleiras tortas. Enfim. São questões. Fernandes B, que é um habitual aqui. Tem muita gente que sempre manda pergunta, eu sei. Mas tem gente que normalmente manda perguntas sempre boas. O Fernandes B é um deles. E tem o Matheus X também, que agora eu não lembro, mas tem um menino que chama Matheus X que sempre manda boas perguntas também. Tem muita gente, mas desses aqui eu lembro porque normalmente eles mandam muitas e eu vejo que tem várias boas, eu tento selecionar uma outra. E ele pergunta, acha que o City contratou jogadores fora de características, tipo Doku, Haaland? Não. Chegada do Doku, por exemplo, e do Savinho, eu acho que são uma intenção do Manchester City de jogar de forma diferente do que tinha jogado temporadas anteriores. O time que ganha a tríplice coroa tem nas pontas Bernardo e Grealish, que não são jogadores de tanto 1 contra 1, né? Eram jogadores mais para segurar a bola por ali, e quando eles... bom domínio, bom controle, bom passe e tal, e se precisar também tem 1 contra 1, mas que a principal ideia de jogo deles, que eu pelo menos percebia no time do Guardiola, que ganhou a tríplice coroa 22-23, era que o Grealish segurasse a bola, então ia chegar o lateral, ia chegar um volante ou um meia, ia fazer 2 contra 1 ou 3 contra 1 em cima dele, então se tivesse 2 ou 3 jogadores no Grealish, você por matemática tem que ter 1 ou 2 jogadores livres em outra área do campo, né? Então como o Manchester City também subia com os zagueiros e os outros atacantes do adversário tinham que estar ali nos zagueiros do Manchester City também, fazendo uma sombra, se preocupando com eles ali, iam sobrar outros jogadores de mais qualidade do que sobrar os zagueiros, porque muitas vezes você fala, bom, tem que sobrar jogador? Que sobre o zagueiro que só vai saber dar um passe pro lado e nada mais do que isso. Mas o que o Guardiola tinha feito na temporada que ele ganhou tudo era utilizar os zagueiros como uma arma importante o suficiente para o adversário ter que se preocupar com eles. Então, se eles estão se preocupando com esses zagueiros, algum outro pode sobrar. Então, Grealish e Bernardo serviam para atrair marcadores, para que sobrasse um pouco mais de espaço na área central. E nessa área central,
De Bruyne, Gundogan e Rodri ou tinham linha de passe para o Haaland, ou para um deles também dentro da área. O Rodri podia passar a bola para o Gundogan, chegar numa tabela, ou passar para o Bernardo, ou passar para o De Bruyne, ou até para entradas de Grealish e de Bernardo em diagonal. Mas a ideia é que na área central ali sobrasse espaço, ou para chute de fora da área, ou para achar o Haaland. Então esses caras serviam para atrair os marcadores para lá, e depois quando essa bola rodasse para o meio, ter mais espaço para jogar no meio da defesa do adversário. Quando chega Savinho e Doku, eu acho que a ideia é aumentar a capacidade de 1 contra 1. Tanto com o pé invertido, como com o pé natural, né? Que o Savinho e o Doku podem também trocar de lado. Então, ou pode ser um destro pela ponta esquerda, para entrar em diagonal, para ganhar de uma marcação e fazer um cruzamento em arco e tal, que o Guardiola também gosta muito desse cruzamento que vai em direção ao gol, e não que vai em direção que vai da linha de fundo para a marca do pênalti, né? Mas sim que vem da intermediária para a marca do pênalti. Então a ideia era ganhar mais 1 contra 1 dos lados, porque o adversário podia começar a te marcar, você não ter esse espaço por dentro, ele tinha perdido também o Gundogan, então ele já não teria mais essa peça por dentro para jogar por ali, e quer ganhar 1 contra 1 pelos lados do campo. Então não é mudar, não é meio que contra a sua característica, é você ganhar outras formas de atacar o adversário. E o Haaland, eu acho que é porque não teve o Harry Kane, que era o que o Manchester City queria no ano anterior, e para mim faz muito mais sentido com o jogo do Manchester City, é muito mais coerente, um jogador de área, mas também combinativo, e era o melhor 9 disponível. O Manchester City entendia que, pela forma dos adversários jogarem, você precisava de ter um jogador específico para fazer gols. É curioso que o Haaland não deu mais gols ao Manchester City. Se a gente pega desde que o Haaland chegou, o Manchester City fez menos gols do que nas temporadas anteriores. É um número parecido, tá? Mas um detalhe para cá e para lá de menos gols. Ou seja, o Haaland não aumentou o número de gols do City. Ele mudou os gols do City. Então os outros passaram a fazer menos gols e começaram a concentrar mais no Haaland. A vantagem que teve o Haaland é você condicionar o jogo do adversário, que não vai poder te marcar tão na frente, porque você tem um ônibus sem freio para correr, que é o Haaland em 40, 50 metros se você der esse espaço. Então os adversários começam a marcar mais atrás, então ele te condiciona. E o que o Manchester City muitas vezes quer fazer é empurrar o adversário para trás. Então você tem um jogador para fazer isso, mesmo que não toque na bola, e fazer os gols difíceis, né? Jogo difícil, jogo amarrado e tal, não sei o que talvez você não precisa construir tanto para chegar dentro da área do adversário. Se a bola chegar mais ou menos para o Haaland, ele é capaz de colocar ela para dentro. Então é fazer gols mais difíceis. Os gols fáceis o time continua fazendo, assim como alguns outros jogadores finalizavam os gols mais fáceis, né, dentro da área, vai chegar ali e vai finalizar. O Haaland continua fazendo esses gols e ele faz mais gols difíceis que talvez o time fizesse antes. Então acho que é isso que ele deu ao Manchester City, com a característica que foi a que deu para encontrar, porque no mercado não tinha um jogador como Harry Kane, que acho que é o que o time queria e precisava. Lopes 22. Por que Firmino não está conseguindo ser aquele bom jogador que foi na temporada passada e nas Olimpíadas? Pois é, ele foi vice-artilheiro da temporada passada, né, com 11 gols ao lado do Ferran. E eu acho que é porque ele não teve férias, emendou Euro, Olimpíadas, depois chegou, machucou uma coxa, machucou a outra coxa, 2 lesões musculares. Então acho que ele perdeu faísca. É um jogador muito jovem ainda, tinha feito a primeira temporada no Barça passada, então é normal também que oscile, mas eu acho que ele perdeu a capacidade de chegar, de arrancada, de chegar em segunda linha que ele teve na temporada passada. Não fez pré-temporada, chegou depois dos outros, tudo isso interfere a chegada dele no time. Então realmente ele está pior, está abaixo, está perdendo gols e jogadas e errando passes que o Barcelona precisa dele e que ele já tinha mostrado outras vezes que conseguia. Então está sendo mais baixo do que altos, né? Fez um bom jogo contra o Bayern, por exemplo, mas está sendo mais baixo do que altos o Firmino até aqui. Eu acho que é por conta de ter emendado uma temporada na outra, não ter feito pré-temporada e ter se machucado 2 vezes no início dessa. Gabriel 20 Souza. Olá, MB, gosto muito do seu trabalho. Parabéns, muito obrigado. Haaland pode ser comparado ao Ibrahimovic? Os dois nos jogos grandes somem. Não, talvez por isso, mas eu também nem sei se isso daqui é muito real, tá? Assim, tem muita gente que tem a sensação que o Lewandowski também some em jogos grandes e ele tem uma média de gols muito alta em mata-mata. E o Lewandowski, por exemplo, em Champions tem média de gols mais alta de que Messi e Cristiano Ronaldo. Então, às vezes, a gente fica com essas sensações que não são verdade. Outro dia eu falei aqui que o Griezmann ganhou o Campeonato Espanhol com o Atlético de Madrid, não ganhou, sabe? A gente chama efeito Mandela, isso. Muita gente acha que o Nelson Mandela morreu na prisão na África do Sul e não morreu. Foi presidente da África do Sul, inclusive, depois. Então a gente tem, às vezes, essas sensações e elas não são reais. Não sei se o Ibrahimovic sumia em jogo grande, não me lembro. Assim. No Barcelona não deu certo e tal. Realmente, teve uma hora que o Guardiola teve que escolher entre ele e o Messi para ser o centroavante. O Guardiola escolheu muito bem sendo o Messi, né?
Na temporada anterior, o Eto'o já tinha ido jogar como ponta em alguns jogos, para o Messi ser o centroavante na parte final da temporada, em algumas partidas. Então, também não sei se isso é real sobre o Haaland ou não. Então, assim, característica de jogo, absolutamente nada, né? Dentro de um jogo de futebol, como que eles se comportam dentro de um campo, absolutamente nada. Sobre isso de sumir nos jogos grandes, eu não sei se um é parâmetro para o outro e tal, ou se tem mais jogadores que em jogos grandes não apareciam, então não acho que vale qualquer tipo de comparação aqui não. Otávio Tini. Assistiu a Premier Padel Finals? Assisti. Não achava que Arturo Coelho e Agostinho Tapia iam perder, como perderam, né? Depois de ganhar o primeiro set e tal. E acho que eles chegaram a ter 2 match balls, né, no segundo set e acabaram perdendo. Mas assisti sim. E queria ter ido. Não consegui ingresso, aqui estava sold out já há muito tempo antes. E foi uma pena. Queria ter ido, pelo menos na sexta ou no domingo. Sábado o Barcelona jogou com o Atlético de Madrid. Eu até queria ter ido mais cedo para ver o pádel, depois ir para o futebol. Mas enfim, não consegui ingresso, tentei via amigo que tava e tal. O pádel aqui é uma febre, então não consegui. E por que o Atlético de Madrid e o Barcelona tem a ver com o pádel? Porque a final do pádel foi disputada no Palau São Jorge, que é o ginásio, que fica do lado do Estádio Olímpico de Montjuic. Então era simplesmente, nem precisava atravessar a rua, era atravessar só a esplanada e não consegui. Eu nunca fui num jogo de pádel, nunca fui num profissional, assisto pela televisão, pelo YouTube, depois tem e tal. Não vi. Achei incrível como no primeiro set, em boa parte do segundo, o Tapia e o Coelho estavam, principalmente o Tapia, toda a bola que vinha para ele dar o smash, né, para ele cortar, a bola voltava pro campo dele sem a dupla adversária, que agora eu não lembro o nome deles, mas é uma dupla nova, acho que no circuito, né, que tem um ou 2 anos que tá indo bem, que eles não conseguiam recuperar essa bola. Então, depois o ritmo caiu um pouco e tal, e eles perderam, não tiveram mais saída de jogo. Aime Jairo Júnior. Salve Beckler, tudo bom? Gyökeres pode ser um bom substituto para o Leva quando ele aposentar? Pode, o Gyökeres é um bom substituto. O Gyökeres é uma boa opção para todo mundo que precisa de um 9. Então, porque ele tem capacidade de fazer gol, ele tem capacidade de levar o time à frente também. Capacidade associativa, acho que não tem tanta, mas também não é tão ruim. Assim, ele não é um Harry Kane, ele não é um Benzema, mas ele também não é o Haaland, que basicamente fora da área serve para correr para a área. Acho que ele tem mais jogo do que o Haaland, por exemplo. Então ele é uma boa opção para todo mundo. A questão é que o Lewandowski, por exemplo, no Barcelona ainda vai ter a próxima temporada. Então não vale a pena o Barcelona ter um super centroavante na próxima temporada. E não é nem pela questão dentro de campo, é porque para você ter um grande centroavante ele vai te custar muito dinheiro. E muito dinheiro já é o que o Lewandowski vai te custar. Então Lewandowski vai ocupar uma vaga, não técnica, mas uma vaga financeira, econômica muito importante no Barcelona na próxima temporada. Então vai precisar ter um atacante mais de baixo custo na temporada que vem. Eu acho que é um grande desafio achar esse atacante. Talvez o Jonathan David, por chegar a custo zero, né, porque está acabando o contrato com o Lille, você possa meio que diluir o que você gastaria de contratação num salário que talvez seja um pouco mais alto e meio que convencer o cara que a primeira temporada ele não vai jogar tanto assim. Mas o fato do Lewandowski ocupar muito espaço salarial no Barça, ele vai ter que continuar sendo um jogador importante na temporada que vem. Isso deixa a chegada do Gyökeres muito difícil. João Souza XZX. Fala, MB. Você diz que prefere Nico Williams do que Leão no Barça, mas entre Kvara e Leão, quem seria melhor? Então, o Rafael Leão é mais jogador do que os dois, tá? Rafael Leão é muito bom. A minha questão com o Rafael Leão é a pouca incidência dele no jogo. É um jogador que passa muito, capaz de fazer golaços, de ter, assim, é o que eu falo, jogador mais de jogadas do que de jogos, porque ele não participa tanto dos jogos, ele tem pouca incidência, assim, no ritmo do jogo, na participação dele muito efetiva no jogo o tempo inteiro, mas ele é capaz de fazer golaços, então ele é muito bom. Eu acho que tecnicamente ele é melhor do que os outros dois. Só que eu vejo o Nick Williams participando do jogo o tempo inteiro, e o Kvaratskhelia também. Então eu prefiro um jogador que participe o tempo inteiro do que um que de vez em quando vai te entregar e que pode decidir um jogo, que pode decidir uma eliminatória, um mata-mata, alguma coisa assim. Mas eu acho que a regularidade dos outros dois, embora muitas vezes nem seja transmitida em números, se você vai ver, os números do Nick Williams não são isso tudo, mas acho que a participação deles, a regularidade deles é melhor do que a do Rafael Leão. Eu vejo o Rafael Leão muito irregular, um jogador que joga mais para ele do que para o time. Sabe, tem vezes que não dá para fazer uma super jogada, um super golaço, que é importante tocar na bola, fazer um deslocamento para puxar um marcador,
para fazer uma tabela, para servir um companheiro, e eu vejo sempre ele um jogador de terminar as jogadas. Joga mais para ele do que para a equipe mesmo. Eu acho que até pode ter jogadores assim, mas eles têm que ser sempre decisivos. Sempre. O Rafael Leão não é sempre decisivo, é um jogador muito irregular. Drica Carvalho, qual o seu signo? Não tem signo, né? Não existe isso. Bom, assim, existe. Meu signo é Leão, porque aparentemente quando eu nasci o Sol estava em Leão. Que eu também não sei o que quer dizer, porque o Sol está parado, né? Também não sei se o Sol está parado, mas que os planetas estão girando em torno dele, sim. Então não sei o que quer dizer que o Sol esteja em Leão, porque Leão também é um conjunto de estrelas que formam o desenho de um leão. Mas é isso. Então, assim, se o Sol estava em Leão, eu sou Leão. Agora, que a minha personalidade tem a ver com o dia que eu nasci, aí é realmente querer ir muito longe. Nada contra você, Drica, mas tudo contra a astrologia. Que é bem diferente de astronomia. Astronomia é uma ciência que eu compartilho com os seus ideais. Se bem que ciência nem tem ideal, né? Mas com as suas descobertas e com seus fatos. A astrologia realmente já é ir mais longe mesmo, querer acreditar em qualquer coisa. Leandro LM10. Como está a situação do Dani Olmo? Vai poder finalmente ser inscrito? Já falei mais ou menos sobre isso, né? Numa resposta antes. Segunda-feira vai ter um vídeo mais sobre situação de Dani Olmo, de Barcelona, que eu vou explicar com mais detalhes. Henri Felipe. MB, boas festas. Para você também. Quanto tempo levou para passar dos 5 para os 10 quilômetros? Cara, eu não tenho essa resposta porque nunca foi assim uma meta. Eu conseguir correr 5 e eu passar a correr 10. Eu conseguia correr 6 inicialmente, em uns 30 minutos, porque eu corria rápido, né? Fazia assim, um pace de 5 e tal, e eu cansava muito. Então eu tinha muita dificuldade de passar do 6, porque eu chegava a 6 esgotado. Aí eu comecei a fazer 8, mas não foi assim, que eu fui treinando para ir melhorando, sabe? De vez em quando eu saía para correr e eu comecei a conseguir fazer 8. E aí depois, assim, tem algo que é muito geográfico, simplesmente, que de onde eu corro, se vocês quiserem pegar no Google Maps, do Arco do Triunfo, rodeando o Parque da Ciutadela e indo à praia de Barcelona, sentido Sabadell, quando você acaba a praia de Barcelona, que é Selva del Mar, a última se eu não estou enganado, dá 4,5. Então comecei a correr 9, porque eu saía do Arco do Triunfo, ia até a Selva del Mar e voltava e dava 9. Então eu fiquei muito tempo no 9, até que teve um dia que eu decidi fazer uma prova de 10. Aí eu corri 10. Aí agora eu tô conseguindo correr um pouco mais lento, eu tô me treinando agora para correr lento. Para não fazer esse pace de 5 o tempo inteiro, que é para eu conseguir correr mais. No outro dia eu saí para correr aqui, eu corri da Sagrada Família, minha academia, até o final da Avenida Diagonal para cima. Então, se vocês forem pegar aí, olha aí, subi a Avenida Diagonal desde a Sagrada Família até o Parque de Pedralbes. Até corri um pouquinho dentro do parque para dar 6 e depois voltei 6 correndo na descida. Num ritmo de 5,5, porque a minha intenção agora é correr mais para conseguir correr a meia maratona de fevereiro. Então, sim, tô correndo 15, 12, mais lento, num pace de 5,5, de boa. Daqui a pouco eu vou ter que trabalhar um pouco mais também de velocidade, de sprint, de trocar alguma coisa e tal, para chegar bem nos 21. Porque a minha intenção é em fevereiro fazer os 21 entre 5 e 5,5. E aí vamos ver lá no dia como é que eu tô me sentindo. Mas eu queria muito fazer 21 a 5. Mas eu acho que eu vou precisar treinar mais para isso. Mas assim, eu treino mal. Tem dia que eu saio e corro, aí eu passo uma semana sem, aí depois eu quero correr 2 dias numa semana. Essa semana agora em Barcelona parece que vai fazer bom dia todos os dias. Hoje tá aqui um solzão. Tá frio. Tô gravando isso, tá fazendo agora 11 graus. Então, e de manhã tá fazendo 4, 5, então tá meio chatinho para correr. Mas eu vou precisar correr mais e mais rápido para chegar na meta que eu quero, mas não sei quanto tempo que eu levei para passar dos 5 para os 10, porque não era uma meta inicial e tal. Damião Ferreira 19. Qual melhor dupla sertaneja da história do Brasil? Pô, da história do Brasil eu diria Chitãozinho e Chororó. Né, assim, são muitas músicas, influenciou muita gente. Eu acho que, por exemplo, o Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, os que vieram já no final dos anos 80, já eram muito influenciados pelos Chitãozinho e Chororó, que pra mim são mais sertanejos até do que eles, né? Assim, eles já pegaram uma vibe um pouco mais cidade, assim, o Brasil começava a ser um país também mais de cidade do que de campo. E depois acho que o que influenciou muito os atuais foi César Menotti e Fabiano, né? Que começaram a fazer uma releitura dos modões antigos, numa pegada mais ritmadinha e tal, mais animadinha, que pegou os jovens de novo no início dos anos 2000 e que gerou o sertanejo universitário. Aí depois veio Michel Teló, Jorge Mateus, Edson Hudson,
mas que começou lá em 2004, 2005, com César Menotti e Fabiano, no Café Cancún em BH, onde eu ia. Se a gente soubesse que ia chegar onde chegou, talvez a gente tivesse parado por ali. Mas pra mim é Chitãozinho e Chororó na primeira parte, embora Milionário José Rico e tal também vieram, acho que antes, né, dos Chitãozinho e Chororó, e tiveram até uma importância para influenciar eles. Mas pra mim, Chitãozinho e Chororó. E depois, a nova leva, eu acho que César Menotti e Fabiano tem uma importância muito maior do que os atuais, que até fizeram mais sucesso do que eles, mas eles aqui trouxeram esse gênero de sertanejo universitário pro Brasil. Talvez vocês não esperassem que eu soubesse tanto sobre isso, né? Minha família é do interior de São Paulo, a família do meu pai é do interior de São Paulo, então eu cresci escutando em casa e a gente fazia muitas viagens BH Olímpia, que são 7, 8 horas de carro. Então era muito sertanejo, muito sertanejo. Na época eu nem gostava, né? Enfim, criança não gosta de nada. Então na época eu nem gostava, depois eu passei a gostar e tal. E quando veio essa modinha do início dos anos 2000 que tá durando até hoje, eu conhecia todas. Então eu arrebentava de saber cantar todas as músicas. Silvânio, o que esperar do futebol nordestino no Brasileirão, em especial o Sport Ceará? Esperar dificuldades, né? Esperar muitas dificuldades, porque tem muitos times do Sul-Sudeste, esses times economicamente são muito mais fortes, tem as SAFs agora também nos times de Sul e Sudeste, mais a SAF do Bahia, então esses times economicamente têm muito mais poder do que Sport, Ceará, times que estão subindo da segunda para a primeira divisão. No Nordeste a gente tem um grande exemplo que eu acho que todos os clubes do Nordeste têm que seguir, que é o do Fortaleza, de administração econômica e esportiva muito responsável, não dá passo maior do que a perna, mas o normal é os times do Nordeste. Os times que sobem têm muita dificuldade, né? Não só do Nordeste, mas a gente vê que os times de Santa Catarina, quando subiam, tinham dificuldade de se manter, esse ano não tem time de Santa Catarina e tal. Os times do Paraná, a mesma coisa. Não tem, né? Time do Paraná também esse ano, porque caiu o Furacão e o Coxa não subiu. Então, quem sobe normalmente tem dificuldade de se manter. E eu acho que é o que vai acontecer com o Sport e com o Ceará. Vão ter dificuldade de se manter e vamos ver se eles vão conseguir. Mas como o Nordeste tem menores cotas de TV, menor patrocínio, menor mídia, né? Que gera menos interesse do mercado publicitário, tem muito mais dificuldade, precisa se apoiar nos sócios, em arrecadação, em se fazer muito forte dentro de casa, em lotar os estádios para fazer o mando de campo valer. Eu acho que são as táticas que tem que adotar. Fazer um time que em casa vai ser muito forte, ter uma sinergia muito grande com o torcedor, dar um jeito de lotar o estádio, fazer dinheiro com sócio torcedor e com receita em dia de jogo e degrauzinho pós degrauzinho. Se manter no primeiro ano na primeira divisão, no segundo também, depois melhorar um pouco o investimento e tal, e não se desesperar, cara. Assim, o desespero e a troca de treinador e a troca de comando no meio, eu acho que tende a piorar muito os times. Balista. Almoço. Eu não sei o que você quis dizer com almoço, mas ele diz almoço. Estive em Barcelona e me maravilhei com o planejamento da cidade. Você acha que o Brasil consegue um dia chegar nesse patamar? São Paulo, por exemplo. Então, eu que já dei dica de investimento aqui, agora eu vou dar uma dica também de planejamento urbanístico, sem ser arquiteto, engenheiro ou nada nesse sentido. São Paulo eu acho muito difícil porque é uma cidade muito grande, né? Você tem uma cidade desse tamanho de São Paulo organizada, é muito difícil. Fora que a cidade já está desorganizada, ela já nasceu desorganizada. Barcelona, por exemplo, se você pegar da Avenida Gran Via, querem de novo olhar no Google Maps? Se vocês olharem, Gran Via de les Cortes Catalanas, né, o nome completo. Da Gran Via para baixo, meio que do Arco do Triunfo para baixo, na verdade, porque a Gran Via já tem alguns quarteirões abaixo da Gran Via que já são planejados, mas pegar o bairro do Borne, do Gótico, do Raval, que é conhecido como a Cidade Velha, é um caos de ruazinhas, de pra cá e pra lá e tal. Mas daqui pra cima, o que acontece? No final do século XIX, a cidade estava ainda era uma cidade murada, né, com limites determinados por um muro, e a população estava muito grande e exprimida ali. Então eles derrubaram o muro e fizeram uma segunda parte da cidade planejada, que são esses hexágonos que vocês veem de vez em quando em imagens aéreas de Barcelona. Então a partir dali a cidade foi planejada, com ruas paralelas, transversais e tal, e como é que ela ia funcionar. Então, como a cidade também tem limites naturais de mar e montanha, você conseguiu delimitar muito bem para a cidade não se expandir e virar uma doideira, coisa que São Paulo e as cidades grandes do Brasil já aconteceu. Então aqui teve um planejamento urbanístico que veio há 150 anos, de como que vai crescer, os quarteirões como que vão ser, as vias, os carros, o trem e tal, e que agora ainda teve, nos últimos tempos,
melhoras em cima disso, que é aumentar, por exemplo, o número de quilômetros de ciclofaixa e incentivo para que as pessoas façam deslocamento de bicicleta, então tem um serviço público de bicicleta muito bom, um respeito ao ciclista muito grande e uma capacidade, como a cidade não é grande, ela é majoritariamente plana, de se locomover de bicicleta. O transporte público também é muito fomentado, então é muito mais fácil se locomover de transporte público do que de carro pela cidade. Tem quase todas as avenidas e ruas faixa exclusiva para ônibus e táxis. Então eles preferem que estejam 20 pessoas dentro de um ônibus do que 20 carros com uma pessoa dentro de cada um. Os estacionamentos pela cidade são muito caros, também te desincentiva a usar carro. Tudo isso, como a cidade é segura, você pode se permitir, né, fazer um deslocamento a pé, de transporte público à noite, de bicicleta à noite, coisa que no Brasil é mais difícil pela insegurança e pelos grandes deslocamentos, que você se anime a fazer isso. Então muita gente que nem tem capacidade de ter carro acaba tendo, porque precisa, né, precisa fazer deslocamento grande, porque é inseguro andar de transporte público no Brasil, esse tipo de coisa. Mas assim, dá para amenizar o caos que são as cidades brasileiras, né? Investir mais em segurança, iluminação, em transporte público, em ciclofaixas. Algumas cidades podem fazer isso e melhorar um pouco o deslocamento das pessoas e tal, e o fluxo de pessoas pelas cidades. Dá, mas Barcelona é uma cidade de 1.700.000 pessoas. São Paulo tem 10 vezes esse tamanho. Se Barcelona fosse 10 vezes maior, seria muito mais difícil. Então, é mais fácil você fazer isso numa cidade média pequena no Brasil do que nas grandes metrópoles brasileiras. Natari Belo. MB, como está repercutindo a queda de rendimento do Barça aí? Acha que vai ser igual ao ano passado? Em resultados até pode ser igual ao ano passado, em sensações não é. Claro que assim, as pessoas estão preocupadas e questionando o que está acontecendo. Eu acho que eu já disse também numa resposta anterior que para mim é muito mais uma queda de efetividade do que de rendimento, porque acho que o time continua permitindo pouco ao adversário e gerando muito lá na frente, com bom ritmo, boa circulação de bola, boa recuperação de bola na frente também, com momentos do jogo muito bons. Mas que se você não é efetivo, cara, não dá. Você precisa, quando você gera, matar o adversário, sabe? Não é que todas têm que entrar do Barcelona. Mas se for 50% já é o suficiente para ganhar esses jogos que não está ganhando. E aí também tem muita coisa de sorte e azar, né? O gol do Betis no último minuto, o gol do Atlético de Madrid no último minuto, que o Celta faça 2 gols em 5 minutos. Então também chegou no momento que tá dando coroa toda hora e não tá dando cara. Mas acho que é principalmente manter esse ritmo, melhorar a efetividade, sabe? Que Lewandowski comece a fazer os gols que está faltando e que na defesa o time seja mais sólido dentro da área. Eu acho que esse time tem capacidade de ter um ano bem melhor que o do ano passado. Em sensações, para mim, não compara. Como o do Xavi, parece que tinha que espremer tudo para ganhar um jogo de qualquer jeito. E esse, apesar dos resultados não estarem vindo em La Liga, o jogo tá ali. Você vê que o time tá jogando bem e que tá merecendo mais do que tá conseguindo fazer. Pelo menos por enquanto. Igor Kevin 19. Quero voltar para a academia em 2025. O que me aconselha para manter o foco? Cara, o principal de academia, de atividade física, é ir o dia que não quer. Porque o dia que a gente quer ir, que a gente quer fazer, é muito fácil. A questão para manter o foco é ir nos dias que a gente não quer ir. Então, o dia que tem pouco tempo, que está cansado, que não sei o que e tal, esse dia também tem que ir. Porque você vai somar os dias que você não quer ir com os dias que você quer ir, você vai ter uma regularidade boa, aí você vai começar a ver resultados, tanto pode ser estético, como também de saúde, né? Assim, de se sentir melhor, de respirar melhor, de dormir melhor e tal. Então, isso vai te animar. Os resultados não são depois de 3 ou 4 dias, né? Mas assim, depois de 3 ou 4 semanas, talvez. Então, vá no dia que você não quer. É a dica que eu dou. Vá no dia que não quer. Porque no dia que você quer, você vai. E tenta fazer uma meta de, não sei, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Eu vou 6 ou 7. Eu vou todos os dias que eu posso. Ou na academia ou fazer algum outro tipo de atividade física. Eu vou correr, vou jogar pádel, alguma coisa assim. Mas vá. Vá o dia que você não quer, é a melhor dica que eu posso te oferecer. Caramba, ainda tem 53 minutos, hein? Tô compensando os dias que eu faltei, hein? Arley Teixeira, advogado, ADV. Acha que Felipe Luiz pode ter carreira na Europa como técnico? Acho que pode. Não pelo que ele mostrou no Flamengo até agora, porque é muito pouco. Mas é um cara que eu acho que se comunica bem. Eu não sei até aqui qual foi a capacidade dele de tempo mesmo, né? Para ele estudar, para ele fazer curso, porque isso aqui é necessário. Mas assim, se ele tem entendimento de futebol, se ele sabe se comunicar com os jogadores, né? Falar pelo menos o castelhano para treinar português castelhano, para treinar Portugal e Espanha pelo menos. Se ele desenvolver algum outro idioma,
e é um cara que já mostrou ter boas ideias de futebol, ele pode. Assim, não tem nada que diga que não. Mas assim, para falar, pô, com o que ele fez até agora, os resultados no Flamengo, sim, não. Né? Ele passou 2 meses treinando no Flamengo. Isso não credencia ele que os times da Europa estejam vendo o Flamengo do Felipe Luiz jogar, que ele esteja fazendo algo super diferente para chegar. Ele tem exatamente a mesma possibilidade de qualquer outro. Entender de futebol, conseguir se comunicar, fazer um curso, chegar aqui, se capacitar e treinar. Como ele passou muito tempo no Atlético de Madrid e tal, talvez tenha portas abertas por aqui. Mas se você está perguntando pelo que ele fez no Flamengo, não. O que ele fez no Flamengo é completamente irrelevante até aqui, né, para que ele chegue na Europa e treine um time. Então, por enquanto, ele tem a mesma capacidade que qualquer outro. Cardoso F. MB, o que você acha da opinião de que faculdade de jornalismo é defasada para futebol? Claro, eu concordo. Porque a capacidade de jornalismo é para você aprender jornalismo. Você aprender a ter ética profissional, apurar uma matéria, como que você vai se comunicar, como que você vai produzir. A faculdade de jornalismo é para isso. Né? Assim, tem que fazer uma nota informativa, tem que fazer uma matéria de televisão, tem que fazer algo para site, para redes sociais. Você vai aprender as técnicas, a ética da coisa. Você vai aprender muito sobre a história também. O que já foi feito na história antes e como que isso foi evoluindo e por que de vez em quando as pessoas acham que estudar história não é importante, aí você vai ter uma grande ideia, você vai ver que 100 anos atrás aquilo ali já foi feito e os resultados daquilo ali. Você vai aprender a se comunicar, a importância de comunicação, sei lá, as cores são muito importantes na hora de se comunicar de forma visual, usar as palavras, como que vai fazer, então você vai aprender técnicas de comunicação, teorias de comunicação também na faculdade de jornalismo. Agora, você quer trabalhar com futebol e com jornalismo, aprenda sobre futebol de outro jeito, que seja vendo o jogo, vendo conteúdo sobre futebol, vendo entrevista de técnico, sabe? Assim, eu consumo as entrevistas do Hans Flick essa temporada. Hans Flick fala 4 vezes por semana, né? O time joga 2 vezes por semana, ele fala antes e depois. Pega aqui a 15 minutos cada entrevista coletiva. Então, 4 vezes por semana dá 1 hora. Eu consumo um técnico falando de futebol 1 hora por semana, as ideias dele de futebol. E eu também vejo muita coisa do Ancelotti, vejo muita coisa do Guardiola, porque eu gosto e também porque eu preciso e tal. Então, assim, eu consumo de entrevistas de futebol durante a semana 2 ou 3 horas. Então, você vê técnico falando de futebol, as ideias dele, como que vai jogar, como que não vai, porque ganhou, porque perdeu, e com isso você vai aprendendo. 3 horas por semana consumindo técnico falando sobre futebol, no mês tem 15 horas de... Não é aula de futebol, mas alguma coisa você aprende ali. Então, para aprender sobre futebol, você tem que estudar futebol. Nenhuma faculdade vai te ensinar isso. E a faculdade de jornalismo também não. Agora, se você quer ser jornalista esportivo, você tem que fazer uma faculdade de jornalismo e aprender futebol de outro jeito. E aí, Erickson, Ernesto Valverde é melhor que Flick do Barcelona? Não sei se é melhor, mas o Ernesto Valverde, primeiro para começar, no Barcelona ele teve Messi, Busquets, Suárez, Jordi Alba, né? Esses caras num nível muito bom ainda físico, pelo menos no primeiro ano e no segundo também. Então, o Hans Flick não tem isso no Barça. Mas o Ernesto Valverde foi muito julgado aqui pelas Champions, né? Como ele perdeu da Roma e como ele perdeu do Liverpool. Agora, em La Liga, acho que ele perdeu 3 jogos no total, né? Perdeu 1 na primeira temporada e 2 na segunda. Aí na terceira ele já perdeu mais, né? Ele saiu no meio da temporada e já tinha mais derrotas ali, meio que já tinha exprimido tudo. São bem diferentes. Se você vai comparar melhor ou pior com resultados, ainda é injusto, porque o Ernesto Valverde já acabou o ciclo dele, o Hans Flick ainda não. Então, não sei como é que você quer definir o que é melhor e o que é pior aqui. Que é mais atrativo o jogo do Hans Flick, até acho que seja. O Ernesto Valverde talvez fosse um pouquinho mais pacato o jogo, né? Mais lento. Até porque ele tinha muitos jogadores acima de 30 anos, o Hans Flick tem jogadores muito jovens e tal. Então, o que é melhor, o que é pior? Rafa Van, Vitor Roque vai ser vendido? Se chegar alguma proposta, acho que o Barcelona quer vender. Tá? Acho que o Barcelona quer recuperar o investimento que fez no Vitor Roque. Não sei se quer esperar muito para saber se ele vai se adaptar bem ao Betis ou não. A sensação que eu tenho é que o Barcelona quer vender se chegar a proposta. A questão é chegar alguma proposta na casa dos 30 milhões de euros, que é o que o Barça quer. Não sei se alguém vai vir com apetite agora no mercado de inverno. Se chegar, sim. Acho que ainda não chegou nenhuma proposta, tá? Se já tivesse chegado, a gente já veria e tal. O Vitor Roque não quer voltar para o Brasil. Palmeiras e vários clubes brasileiros procuraram o Vitor Roque e ele quer continuar na Europa, ele é titular do Betis, ele está se adaptando, acho que está jogando cada vez melhor, ainda numa adaptação, um processo de adaptação, não dá para dizer que ele está jogando super bem, eu não acho que ele esteja jogando super bem, mas eu acho que ele está jogando cada vez melhor. Então ele está se adaptando, que é o normal que está acontecendo com ele. Mas eu acho que o Barcelona, se chegar a proposta, vai vender. Chegar uma proposta, e o Vitor Roque quiser, né? Chegar uma proposta de, não sei, para jogar no Como, da Itália, de 50 milhões de euros, o Barcelona pode esfregar as mãos. O Vitor Roque falou, no Como eu não vou.
Então, o jogador tem que saber para onde que ele quer ir também, e o jogador tem a palavra final. Mas que é interesse do Barça vender e recuperar investimento, e tem urgência para isso, para ter dinheiro no caixa também. Vamos ver se vai chegar. E a última, salve MB, você acha que existe um limite de idade para fazer faculdade de jornalismo? Ah, o Cardoso é o que tinha mandado aqui antes também, né? Não, cara, não tem limite de idade. Se você tiver 30 anos, tá ok. Se você tiver 18 também. Se você tiver 40 anos também, cara. Você vai acabar com 44 anos e você ainda vai trabalhar uns 20 anos na sua vida, pelo menos. Então, dá para sempre recomeçar e sempre começar a carreira de novo. Não existe nenhum tipo de limitação quanto a isso, não. Pode fazer faculdade quando você conseguir, quiser. Você deve ser jovem aqui, né, pelo que eu vi. Então, assim, pô, se você tem 18 ou 21 anos, não vai mudar absolutamente nada. Pelo contrário, se entrar numa faculdade aos 21 anos, você vai sair dela mais maduro e você vai aproveitar ela de forma mais madura do que um garoto de 18 anos. Então, não se preocupe com isso. Meu povo, bateu uma horinha aqui. Muito obrigado, hein, para você que ficou até o final. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado, então se inscreve aí, deixa um like também. Eu volto na segunda-feira, muito provavelmente. Não vai ter Café com Beckler porque só vai ter Premier League e tal, então talvez eu fale de alguma coisa da Premier League especificamente, igual eu falei do Manchester City essa semana. Mas é claro que o café vai ser para falar de Barcelona e de Dani Olmo, de inscrição e do que vem por aí. Então o próximo vídeo vai ser esse. Valeu, hein? Já dei todos os recados no início do vídeo, né? Agradecendo vocês. Então até um próximo vídeo. Bom final de semana para todo mundo. Vocês façam favor de aproveitar da melhor forma com que vocês puderem. E se puder mandar um comentário aqui estando doidão, fica mais engraçado ainda. Valeu, gente. Tchau, tchau.